Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja presente e atuante em teu coração. Seleção e comentários de textos bíblicos. Profeta Jeremias, capítulo 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino será arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Nós somos barro, Deus é oleiro. Se há rachaduras em nós, Ele trabalha para consertar essas rachaduras. Se o vaso está todo quebrado, Ele vai reconstruir esse vaso. O que o Senhor está dizendo é que o nosso comportamento, a nossa obediência ou não à sua palavra, é que vai determinar o modo como Ele vai agir conosco. O nosso pecado traz consequências prejudiciais a nós. O pecado traz consequências terríveis, mas Deus quer nos abençoar. Então Ele nos convida: converta-se cada um do seu mau procedimento, da sua má conduta, corrija a sua conduta e as suas ações, e então eu poderei abençoar, fazer o que o meu coração quer fazer, abençoar abundantemente. Deus quer te dar vida plena, meu irmão. Leve Deus a sério, corrija o seu comportamento, ande em santidade, e aí as bênçãos te acompanharão, em nome de Jesus. Os habitantes de Judá disseram: façamos planos contra Jeremias, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. E aí o profeta roga ao Senhor: atende-me, ó Senhor, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Não perdoes os seus crimes, sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Capítulo 20. Quando o sacerdote Pazur ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade. Capítulo 21. Assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte.
Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios, que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e a queimará, por causa do mal que vocês têm feito. Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Capítulo 22. Porque assim diz o Senhor acerca do rei de Judá, sucessor do rei Josias: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça. O seu pai Josias fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê, nem pensa noutra coisa, além de derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Josias foi um bom rei, uma rara exceção entre os reis, tanto de Israel quanto de Judá. Ele foi um bom rei porque amava os pobres e os necessitados, e se colocava em favor deles. Ele agia com justiça, agir em retidão, com justiça, amar o próximo, ser justo para com o seu próximo, amar o seu próximo como a si mesmo, é conhecer o Senhor. Capítulo 23. O renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a nossa justiça. Somos pecadores, mas Ele pagou o preço do nosso pecado. E a justiça do justo, do santo, é atribuída a nós pela graça de Deus, um favor que nós não merecemos. Deus nos ama e em sua graça nos atribui a justiça do seu próprio Filho. Ele pagou um preço imenso, morreu por causa do seu pecado e do meu pecado. Então, Deus nos perdoa os pecados, nos tornamos justos, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos andar em justiça uns com os outros, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Profetas mentirosos. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será nas trevas, para as quais serão banidos. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês.
eles os enchem de falsas esperanças. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz, vocês não sofrerão desgraça alguma. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Capítulo 24. Quanto aos exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem, olharei favoravelmente para eles, e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus está falando aos exilados que foram levados, prisioneiros, cativos, pelo rei da Babilônia. E ele diz que ele fez isso para fazer-lhes bem, porque aos ímpios, àqueles que desobedeciam o Senhor e cometiam torpezas, injustiças terríveis contra o povo de Israel, estes foram mortos pela espada, pela peste, pela fome. Mas os que foram exilados na Babilônia, foram exilados porque Deus queria fazer-lhes bem. Este exílio era para o seu próprio bem. E Deus diz que vai trazê-los de volta, e vai edificá-los, e vai abençoá-los, e vai lhes dar um coração capaz de conhecer profundamente o Senhor, e saber que Ele é Deus. Esses serão o povo do Senhor. Eles se voltarão para Deus de todo o coração. De todo o coração. Deus nos ama de todo o seu coração. Que aprendamos a amá-lo de todo o coração. Que vivamos para agradar o nosso tão maravilhoso Deus. Capítulo 25. 70 anos de cativeiro. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vistos que vocês não ouviram as minhas palavras, eu os destruirei completamente. Toda a terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre.